Bom dia a todos. Pois bem, eu me chamo Marília Freitas e vou estar apresentando hoje para vocês o trabalho intitulado Distância e Padrões de Dispersão de Pólen em Genipapo, Genipa americana, utilizando marcadores microsatélites. Esse trabalho foi parte da minha tese de doutorado, realizada na FCA, Unesp, mas atualmente eu sou professora da UFAL. E esse trabalho foi desenvolvido com os pesquisadores Alexandre Seben, do IPEF, Bruno Rossini e Celso Marino, do Instituto de Biociências, de Botucatu, do Unesp, Ana Verusca, da Embrapa Tabuleiros Costeiros, e Mário Moraes, da Faculdade Ilha Solteira, também Unesp. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a FAPESP, pela bolsa concedida, e a Embrapa Tabuleiros Costeiros, que foi onde eu fiz toda a minha parte prática do meu projeto. Pois bem, o que nós vemos hoje em dia é que o Brasil ele tem passado por exploração indiscriminada dos recursos genéticos e da forma como vem ocorrendo, puramente exploratória, tem levado a perdas significativas da biodiversidade, sendo eminente a necessidade de conservação e recuperação de áreas degradadas. Um exemplo prático desse fato se refere à Mata Atlântica, que é um bioma considerado de relevância ecológica, portanto, um hotspot. E essa relevância se deve justamente a quê? A sua alta riqueza de espécies, aliada a significativo nível de endemismo e ao elevado grau de fragmentação de seus habitats. E é por meio dos estudos genéticos populacionais que podemos, então, gerar alternativas para que o manejo e a conservação desses recursos, elas sejam, então, mantidas. Tá? Dentre as espécies existentes nesse bioma, o Genipa americana se destaca por apresentar uma relevância tanto ecológica quanto socioeconômica, E, além disso, ela tem uma plasticidade ecológica elevada, o que caracteriza uma diversidade genética também elevada, uma vez que a diversidade genética ela é somatória de fatores genéticos e ambientais. E as ferramentas aqui selecionadas para o estudo foram os marcadores moleculares, que irão nos fornecer todo o embasamento para que possamos, então, manejar essa população de forma que possamos mantê-las para presentes e futuras gerações. Sendo assim, o objetivo do meu trabalho foi investigar a distância e os padrões de dispersão de pólen em uma população natural, utilizando 7 logos microsatélites para propor estratégias de coleta de sementes para conservação ex situ. Este trabalho foi realizado no município de Arauá, estado de Sergipe, e, inicialmente, todo o material, todos os 30 indivíduos selecionados para estudo, eles foram, então, georreferenciados e frutos foram coletados para a produção das mudas, que, no caso, constituirão o teste de progênies. Então, a região de Arauá, ela fica aqui como forma localizada no mapa, no estado de Sergipe, e a distribuição dessas matrizes em campo. O beneficiamento das sementes foi realizado no Laboratório de Sementes Florestais, da Embrapa Tabuleiros Costeiros, em Aracaju, e esse fruto, inicialmente, ele foi feito a despolpa e as sementes colocadas para secar em temperatura ambiente. Esse número que nós podemos ver aqui na segunda figura, F15, se refere à fêmea 15, Ou seja, e 4 frutos, porque foram coletados 4 frutos diferentes para cada árvore matriz. Após seca, esse material foi, então, acondicionado em copos plásticos e transferidos para a casa de vegetação, onde foi feito o processo de semeadura. Tá? Tendo, então, essas mudas estabelecidas, foi feita a coleta de material foliar para que fossem feitas as análises de microsatélites. Para as análises de microsatélites, então, nós, como eu falei, fizemos a coleta, seja na população natural, seja na casa de vegetação, o procedimento para a coleta é o mesmo. Então, nós devemos previamente identificar esse material, de acordo com sua matriz, ou no caso da casa de vegetação, com sua progênie, e acondicionar a baixas temperaturas para evitar a oxidação desse material. Chegando ao laboratório, então será dado início ao processo de extração de DNA, onde foi utilizado o protocolo Doyle em 1990, onde essas folhas jovens elas foram então maceradas em tampão contendo CTAB e beta-mercaptoetanol e posteriormente submetidos ao banho-maria a 65 graus Celsius por 60 minutos. Em seguida, foi dado início ao processo de purificação desse DNA por meio de variadas centrifugações e, finalizado esse processo, foi dado, então,
início ao banho-maria para a diluição desse DNA, tá? Então, ele foi submetido ao banho-maria a 37 graus Celsius para essa completa diluição. Diluído esse material, foi feita, então, a quantificação do DNA, que foi realizada em nanodrop, tá? E essa quantificação, ela vai ser importante para que você possa, então, ter a informação para a diluição do DNA. Aqui foi estabelecido que seria 50 nanogramas, né? Todas essas amostras deviam ser padronizadas para essa diluição, pois, de acordo com testes preliminares, foi a que deu uma melhor visibilidade para o meu DNA. Para início das reações de PCR, então, nós montamos um mix, né? Onde nesse mix continha 5 microlitros de Gotak, Master Mix, 0,2 do primer forward, 0,2 do primer reverse, 0,2 do primer M13, 4,4 de água ultrapura. O processo de amplificação, de uma forma geral, se deu de acordo com o Manuel Atial 2014, em termociclador, e posterior a essa amplificação foi realizado o teste para eficiência, né, em gel de agarose a 3%. Confirmada, então, a eficiência da amplificação, aí sim foi dado início ao processo de genotipagem em equipamento específico. Daí foram montadas novas placas de PCR, onde em cada poço da placa continha 1 microlitro do produto da amplificação, de até 4 primers, mais 0,25 microlitros de ROX ou LIS, a depender da calda M13 que foi ali adicionada, e o volume completado com formamida, que tem efeito denaturante, até um volume de 10 microlitros de solução. A partir disso, foi feita a identificação dos alelos, né, e posterior análise estatísticas. No caso do meu objetivo específico, o interessante foi que a gente observasse a distância e dispersão do pólen. E como nós só tínhamos a genotipagem das árvores matrizes e das suas progênies, o programa mais indicado é o PODISP, tá? E como nós não tínhamos a densidade efetiva dos polinizadores, ou seja, das árvores machos, o módulo Quindist foi o mais indicado, por ele não necessitar desse tipo de informação. E o modelo de dispersão exponencial, ele foi também indicado, por quê? Porque a genipa americana, ela tem um mecanismo de dispersão a longa distância, uma vez que ela é polinizada por abelhas. Então, esse é o modelo também que mais se adequa. Então, esses foram os pré-requisitos que nós utilizamos para definir qual o melhor programa a estar utilizando. E como resultados, o que é que nós temos aqui? Nós temos que a dispersão de pólen, essa figura ela nos traz o seguinte, que a correlação linear entre a correlação de paternidade e a distância entre as árvores matrizes, ela foi negativa, tá? E isso mostra uma tendência decrescente, né? Onde, com o aumento da distância, né, entre elas, e uma estabilização em torno de 400 metros. E aqui também, a partir disso, foi possível estimar uma curva de distância média de dispersão de pólen na população, que é o que a gente consegue ver nessas figuras aqui, posterior. Então, nessa curva, o que é que ela vai nos indicar? A gente observa que, utilizando o modelo de dispersão exponencial forte, essa curva, ela nos informa que a frequência, ela apresenta um mecanismo de dispersão a longas distâncias. No entanto, a maior frequência, ela ocorre a curtas distâncias, né? Em torno de mais ou menos 179 metros. E isso caracteriza o quê? Uma população que está seguindo o padrão de isolamento por distância. Tá, mas na prática, o que é que isso quer nos dizer? Daí eu chego com uma conclusão que para diminuir a probabilidade de coletar sementes de diferentes árvores, mas originadas de mesmo parental paterno, a distância mínima para a coleta de frutos entre árvores matrizes deve ser de 400 metros, né? Em síntese, eu preciso ter essa distância mínima para a coleta dos meus frutos, de forma que eu possa minimizar a endogamia na minha população. Consequentemente, eu vou ampliar a minha permanência desses meus indivíduos no campo e aí sim eu posso garantir essa perpetuação para as presentes e futuras gerações, tá? Aqui nós temos as referências que foram utilizadas, algumas delas, claro, né? E muito obrigada pela atenção.